Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui juntos mais uma vez para comentarmos um pouco acerca da lição bíblica da classe dos adolescentes. Você, professor, que está nos assistindo, quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem sido um instrumento de Deus para a vida dos adolescentes, ensinando uma palavra, a verdadeira palavra de Deus, no mundo em que há tanta confusão, há tantas filosofias e em que os nossos adolescentes estão sendo bombardeados constantemente por tanta informação. E você é um instrumento de Deus para levar a verdade da palavra de Deus para ele. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, querido professor, que tem se dedicado ao ensino da palavra. Seja recompensado por Deus, porque o trabalho da vossa mão não é em vão. Estamos aqui estudando a 6ª lição da nossa classe de adolescentes do 2º trimestre de 2022, que tem o tema central: as parábolas de Jesus são vivas. Assim como a sua palavra é viva, ela produzirá através de você na vida dos adolescentes o efeito desejado por Deus. Nossa lição de número 6 tem como tema a obediência verdadeira. A leitura bíblica encontra-se em Mateus, no capítulo de número 21, nos versos de número 28 ao 32. A mensagem diz: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Isso está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, no versículo de número 15. Os tópicos que iremos estudar, o primeiro tópico diz o seguinte: João, Jesus e os líderes religiosos. O segundo tópico fala a verdadeira e a falsa obediência. O primeiro subtópico do tópico 2 diz o seguinte: a verdadeira obediência é fruto do arrependimento. A falsa obediência é fruto da hipocrisia. E o terceiro tópico fala: Deus tem um propósito para a sua vida. Os objetivos da nossa lição é destacar a hostilidade dos líderes religiosos com João Batista e com Jesus, falar sobre a verdadeira e a falsa obediência e refletir sobre os propósitos de Deus para a vida de cada adolescente. No tópico de número 1, nós vamos ver que no capítulo de número 21 do livro de Mateus, nós temos o registro da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a maldição lançada sobre a figueira, que florida, mas era infrutífera. E depois disso, Jesus volta ao templo para ensinar, e ele é abordado, não é, pelos líderes religiosos, por aqueles que queriam de a todo custo parar com os ensinamentos de Jesus, que não aceitavam a forma com que ensinava, e eles vão questionar a autoridade de Jesus. E é sobre isso que o primeiro tópico vai falar. Ele vai dizer que Jesus se coloca primeiro diante da pergunta que lhe é feita com uma outra pergunta. Quando eles perguntam a Jesus a quem deu autoridade a ele, ele responde a eles com a outra pergunta, dizendo: o batismo de João era do céu ou dos homens? E quando Jesus indaga a estes homens, eles ficam sem saber o que responder, porque se ele recebesse a resposta de que o batismo de João era do céu, então a gente estaria negando a sua eficácia.
E ele vai perguntar, e por que vocês não creem se é do céu? Se vocês dizem que são filhos de Deus? E se a gente disser que não é? Então eles vão questionar e nós vamos deixar o povo aborrecido, porque o povo sentia a mensagem de João Batista e via que aquilo que João Batista pregava era a verdade. Toda a verdade vinda de Deus, por mais que um pouco dura seja, ela produz o efeito necessário. João Batista não aparece no deserto anunciando casa, carro, não, mudança de vida, do pouco para o muito, de muita abundância, não. Ele aparece convocando o povo a se arrepender, porque o reino de Deus havia chegado. Então, isso traz o povo para perto, porque aquela mensagem tinha graça, tinha poder de Deus e tinha unção. E isso os líderes religiosos não podiam negar jamais, porque a presença de Deus estava ali no meio do povo através de João Batista. E quando isso eles ficam encurralados, não sabem o que responder, titubeando entre as duas respostas, Jesus diz a ele: nem eu vou dizer a vocês também, porque vocês não têm com o que me responder, eu também não responderei vocês acerca disso. E aí a gente vem a seguir mais uma parábola lançada pelo Senhor Jesus, que é a que está no versículo de número 28 ao 32, que fala acerca da obediência. E aí a gente vai ver o diálogo, a palavra diferente da ação. Porque a parábola vai contar a história de um homem que tinha 2 filhos e ao primeiro, mais velho, ele pede para que ele fosse trabalhar na vinha do seu pai. E este diz não, uma resposta dura para o seu pai, mas em seguida ele diz que vai. E vai, realiza o trabalho, vai de pronto, porque sentiu que a palavra que ele deu ao seu pai foi uma palavra dura, mas ele se arrepende e vai obedecer ao seu pai. Em contrapartida, vem o seu filho mais novo e chama. Ele diz: olhe, me obedeça, vá me ajudar trabalhando na vinha. E ele diz: eu vou, meu pai. Mas na hora de ir, ele não vai, deixa o seu pai sozinho. Nós vemos aí 2 discursos diferentes e era basicamente aquilo que existia ali no meio daqueles líderes religiosos desobedientes. Eles com a boca falavam, expressavam o que queria, mas na prática nada daquilo era verdade. Então, nos tópicos número 2, no primeiro e no segundo subtópico, nós vamos ver a diferença daquele que fala e faz, que se arrepende, que volta atrás e muda a sua vida, e outro que diz assim: não, eu vou, eu faço, mas na hora H não faz nada. E Deus não tem negócio com esses. Por isso que Jesus perguntou: qual destes 2 fez a vontade do Pai? E ele mesmo vai responder que os publicanos e as meretrizes entram adiante deles no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e vocês não creram, mas os publicanos, as meretrizes, todos os pecadores receberam aquela mensagem. Por isso que João Batista, quando os recebe com palavras duras, chamando-os de raça de víboras, dizendo que eles não conseguiriam se livrar da ira vindoura, porque Deus já estava como que com um machado já era a raiz e iria arrancá-los, porque Deus ele não tem negócio com aqueles que, como o próprio Jesus falou, sepulcros caiados, que aparentam uma coisa e são outras, que haja arrependimento, porque a obediência a Deus, ela vai
promover esta mudança na sua vida. Então, traga isso para os adolescentes, que eles não sejam apenas uma aparência, mas que eles sejam essência na presença de Deus, que não apenas seja da boca para fora, mas que eles sirvam a Deus em espírito e em verdade. Porque enquanto muita gente estava nos altos degraus da religiosidade em Israel, havia um povo que necessitava de Jesus e estava lá aos seus pés. O terceiro tópico fala sobre o propósito de Deus para a vida dos adolescentes. E você precisa deixar isso bem claro para eles, que eles não nasceram em vão, que Deus tem um propósito, assim como o salmista cantou lá no Salmo de número 139, nos versos 13 e 14, que tudo aquilo que ele iria viver, que tudo aquilo que seria parte da sua existência já estava escrito no livro de Deus, desde que antes ele viesse a existir. Deus, ele já tinha um propósito na sua vida, na vida dos adolescentes. Você está me assistindo hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está onde você está hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você, professor, jamais imaginaria ocupar o lugar que você ocupa, mas você é um escolhido de Deus. Você está aí porque Deus tem um propósito na sua vida. E obedecer a Deus, como nos diz a sua palavra, ele tem muito mais prazer naqueles que lhe obedecem do que naqueles que lhe sacrificam. Então, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra e traga, através das parábolas de Jesus, esta verdade para os adolescentes. Curta este vídeo, comente, compartilhe com mais alguém, seja um abençoador e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.